Vamos trazer o DR, vamos falar do DR. Exato, a gente pode trazer o DR exatamente nesse cenário que eu trouxe de um cliente de validar o backup. A gente configurou, construiu o DR com o cliente, fomos fazer a simulação. Tinha vários scripts por baixo que eram associados a IP, por exemplo, específico, ou alguns IDs específicos que lá no DR esses scripts não funcionavam. Então, o banco de dados do cliente não iria subir se a gente não tivesse validado antes. Não, e por que isso, né, Thiago? É bonito vender disaster recovery hoje. Eu vejo muitas empresas vender disaster recovery e eu tive o privilégio de atuar em grandes projetos no Brasil inteiro e isso também me deu muita experiência, né? E me deparei em muitos casos com não só com players, mas com parceiros e empresas que foram atuar e vendiam o disaster recovery, mas na hora de operacionalizar aquilo ali não funcionava, sempre faltava uma coisinha. E o nosso desafio hoje a gente consegue colocar um RP inteiro no ar, com as notas fiscais emitidas, com o banco de dados funcionando, né, através do disaster recovery, né, operando no Brasil ou fora. E eu acredito que é importante entender isso, porque o disaster recovery acaba sendo um ponto, né, fundamental hoje numa organização que não quer parar, que ela é competitiva. A gente saiu lá falando de uma empresa, quem é pequena, quem é média, a gente já está discutindo, tá, mas quem é média e quer ser grande, quem é grande que quer continuar sendo grande. Esse desafio também acontece. Né? E eu vejo o disaster recovery como um ponto-chave quando a gente fala em estrutura, principalmente que é o backup, ou nesse movimento, como eu posso gerir melhor esse cenário? Não adianta ter uma ótima estratégia e, na verdade, não funcionar. Não adianta eu comprar a melhor solução ou o licenciamento da melhor solução e não saber implementar. Então, eu acho que isso é importante também a gente falar, porque o expertise da Forte hoje não é só comercializar uma licença. E muitas vezes nos perguntaram, o Marcelo já viu muitas vezes isso, né? Nos perguntam, Zé Luiz, como é que é? Por que vocês entregam, o valor de vocês é diferente do outro? E, na verdade, quando pegam duas propostas comerciais, né? E aí, uma resposta, né, que brincadeira, a minha ideia normalmente é que a gente não é mais barato, a gente é bom no que a gente faz. Então, normalmente eu brinco assim, né? Acabo dizendo, e não só com uma brincadeira, mas sim, nós somos muito bons no que nós fazemos porque nós entregamos aquilo ao cliente. Mas quem valida isso é o nosso cliente. Mas qual é a diferença disso? O nosso serviço está atrelado a toda e qualquer licença que entrega a qualquer cliente. Então, não há como parar um cliente ter um problema com algo que ele comprou conosco e não existe um suporte nosso. Então, o cliente vai nos ligar a qualquer momento hoje e vai ter solução. Né? Então, desde do horário comercial ao sobreaviso, esse cliente vai acabar, né, tendo um suporte nosso. Mas essa é a principal pergunta dele. Por que isso? Por quê? Por que será? Por que vocês acabam, de algum modo, entregando esse tipo de solução? Porque a gente entende que a função do nosso cliente é fazer o mercado dele, o negócio dele funcionar. E o nosso negócio é fazer a empresa do cliente não parar. E quando a gente divide essas responsabilidades, quando temos a oportunidade de dividir essas responsabilidades, nós conseguimos entregar aquilo que de melhor nós temos. Nosso conhecimento, nosso know-how, nossa experiência para resolver o problema do pequeno, do médio e do grande. E o porquê do disaster recovery, né? Porque quando se pensa no backup, acredita que é somente em um arquivo deletado, uma pasta deletada, um banco danificado. Mas e a infraestrutura? Aquele cliente que está operando uma infraestrutura local, ele não está livre de uma descarga elétrica, né, de um raio no seu ambiente e queimar o seu hardware e o seu servidor. Ele vai ter que contar com um hardware de contingência, ele vai ter que contar com que o fornecedor de TI dele tenha um hardware para emprestar naquele mesmo nível do hardware que está em operação para ele. Então, por isso a importância do disaster recovery, de você ter uma cópia do seu ambiente na nuvem de um parceiro nosso, que é o que a gente utiliza e comercializa, que é a Acronis, que tem dado excelentes resultados nos nossos testes, para que você possa, em um momento de situação que a sua empresa está operacional e você tem um dano físico, pode ser por enchente também, que eu não comentei, e você pode startar o seu ambiente na nuvem por meio de configurações de rede VPN com a infraestrutura, assim como com os dispositivos de quem não tiver na empresa ou estiver em outros locais, acessar o seu ambiente, seu sistema e continuar o negócio. Né?